Olá, gêmeos! Sejam bem-vindos à Triluna Mística. Esse é o meu canal e é o seu canal também. Eu sou Vanessa Robinot, taróloga e terapeuta holística. Eu vou trazer para você os recadinhos da espiritualidade. Se você tem ascendente, Sol, Lua, Vênus ou Júpiter em Gêmeos, essa leitura ela é para você. Ou se você se conecta de alguma forma com o signo, até porque nós temos as 12 casas no nosso mapa astral. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo que a espiritualidade guardou para te dizer nesse momento, tá bom? Não esquece que esse é um canal novo. Eu preciso que você se inscreva, comente de onde você está assistindo, deixe o seu like e compartilhe com aquele outro geminiano que você conhece, que você se importa ou com quem você quer compartilhar a leitura, as suas mensagens, tá bom? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo. Está imperdível. E como leitura central do seu jogo, o Sol, como a expansão. Vamos lá? Olá, signo de Gêmeos. Vamos para mais uma leitura. Lembrando que essa leitura ela é atemporal. Você estiver chegando aqui no canal a qualquer tempo, não está chegando à toa. Ela pode servir para você. Uma leitura coletiva e terapêutica, tá? Você pega o que ressoar, o que for, o que tiver de acordo com você, o que você sentir que vai bater no seu coração, que tem a ver com todo o seu dia a dia, e o que você achar que não tem nada a ver com você, que não ressoou, você joga para o universo, porque com certeza alguém está precisando ouvir nesse momento, e os elementares eles vão levar essa mensagem a quem precisa, tá bom? Lembrando que esse aqui é um canal novo, e eu preciso do seu like, deixa um comentário para dizer qual é o seu ascendente, que isso é muito importante, é importante você dar uma olhadinha lá na leitura do seu ascendente, que lá alguma coisa pode ressoar com o seu momento, tá bom? Se você tem Gêmeos no seu mapa, Sol, Lua, Vênus, Júpiter, ou seu ascendente, você também é bem-vindo nessa leitura, tá? Todos são. Eu vou tirar aqui uma energia de um arcano maior para abrir a mesa. Peço a todos os meus guias, os meus mentores, que me dê a clareza mental, que me dê sabedoria, temperança. A temperança que está abrindo o jogo. A gente está falando aqui com o geminiano, que é do signo do elemento ar. E a gente já fala de um geminiano que ele é mental, que ele é muito sociável, que ele é estratégico. Todos os geminianos, eles são muitas vezes líderes, porque pensam muito, que são muito estrategistas, eles não fazem nada no impulso, são muito sociáveis, mutáveis. Por quê? Porque tem uma visão de que a mudança ela é sempre bem-vinda quando usando isso como estratégia. Quando a gente recebe aqui a temperança, abrindo uma mesa, a gente está falando que a gente está lidando com um geminiano de ponta, um geminiano que realmente ele já a temperança nele propriamente dita. É uma pessoa que está sempre equilibrada, está vivendo num momento de equilíbrio, ou se tiver no seu lado negativo, pode estar faltando isso para que o geminiano ele fique pleno, porque a essência do geminiano é esse equilíbrio. Assim como Libra, que também é do signo de ar, e Aquário, esses signos eles precisam estar equilibrados, tá? Porque eles são o mental, então não tem como você ser estrategista, né? Você ser focado mais no seu mental e você não ser equilibrado, né? Mas nós vamos aqui clarificar isso. Eu vou pegar aqui a energia de Osho, que é um filósofo, tarô de Osho, que vai trazer um pouquinho pra gente desmembrar aqui do que a gente está falando. Mas como abertura de mesa, temperança, a gente está falando muito sobre equilibrar os pilares do que você está vivendo hoje, né, Gêmeos? A gente já está falando da dualidade, né? Por si só. Gêmeos já é a dualidade, já é o alto, o baixo, o claro, o escuro, o ter e não ter. A gente está falando da mente. As energias não mentem, né? A mente. E a mente e o signo, o símbolo de espadas, né? A gente está falando aqui de espadas. A não materialidade. É incrível como é que as energias não mentem, né? E a luta.
Veja só, quando a gente olha para essa carta da mente e ela sai com a temperança, fica tudo muito claro de que eu estou falando aqui com o geminiano que ele está passando por um momento e que ele está dobrando o que ele já tem de principal nele, que é o mental. Eu estou falando com o geminiano que anda pensando muito, que anda maquinando ou algum projeto, ou está com algum problema no trabalho, na família, no amor. Não importa. O que importa é que esse geminiano, ele tá com a cabeça a mil, tá maquinando mil coisas, só que ele não tá materializando, fazendo as coisas simplesmente por fazer. Ele tá só no pensamento, pensando e não tá materializando. Ele tá só nas estratégias e o que acontece? Ele vive numa luta constante, porque não consegue colocar a mão na massa, não consegue agir, fica só no âmbito do mental. Então, quando a gente tem a abertura do jogo que fala sobre a temperança, é isso que está faltando. Que não adianta só agir sem pensar no impulso, mas também não adianta ser só mental e você não agir. E o que está acontecendo? Não está agindo, não tem materialidade, está só na mente. Tudo que está acontecendo com o geminiano hoje não está dando frutos ainda, seja em qual aspecto, seja em qualquer âmbito que seja, porque está no mental. E aí fica nessa luta constante, querendo resolver, pensando em como vai fazer, pensando numa saída, pensando vamos dizer um exemplo, eu assino ou não assino contrato, eu abro ou não abro negócio, eu peço ou não peço em casamento alguém, eu saio ou não saio de casa, eu troco ou não de emprego. Esse geminiano, ele tá vivendo a não materialidade, ele tá só ali no campo do mental. E o que precisa? O que ele precisa? Temperança, ele precisa ter um pouco de cada, ele precisa ter um pouco de pés no chão, mas um pouco de pés na água, das emoções. Ele precisa de um pouco disso para que ele crie asas e consiga dar o seu passo. Nós vamos clarificar bem isso aqui com o tarô, tá? Mas a gente já consegue abrir um pouco essa leitura, sabendo que o que está faltando é foco, é fazer. Desculpa, é fazer. É meter a mão na massa e bora, perna para quem a gente quer, é fazer. Não adianta a gente ficar só no mundo do pensamento. Às vezes a pessoa fica lá, vai dormir, pensa, acorda, pensa, no outro dia pensa, e vai protelando, e pensa, e fica estratégico. Mas não faz nada. Camarão que dorme a onda leva. Camarão que dorme a onda leva. Vamos clarificar isso aqui com o tarô tradicional. Rainha de Paus. Página de Pentáculos no coração da leitura. 10 de Espadas. De onde vem isso? 8 de Copas. Eita. Tá no seu bloqueio. No seu mental, nós temos um 10 de Paus. E no seu emocional, o Mago. Olha aí, um arcano maior. O fundo do deck. O Sol. Aonde tudo isso leva? O Sol. O Sol, que é a expansão, que é a abertura. Veja bem, a gente está falando aqui de uma pessoa que está com sonhos, está idealizando, tem projetos, tá? Mas não materializa. A gente está falando aqui, no seu presente, de uma rainha de paus. A rainha de paus, ela é uma mulher forte, ela é energia, tá? Eu não tô falando de gênero. É uma energia muito forte, é uma energia de alguém que tem essa força de conseguir tudo que ela quer, tudo que ela planeja, tá? E de que mete a mão na massa. Mas a gente está falando de um pouco de estabilidade, porque você vê que ela está sentada num trono fixo, estável. E talvez essa estabilidade não seja o que o geminiano está precisando nesse momento. Ele está precisando de um pouco mais de agilidade. No seu coração de leitura, nós temos o pajem. O pajem de pentáculos, ele é um pouco lento, mas ele faz, tá?
ele até deixa os sonhos um pouco de lado em prol de materializar as coisas. O que está precisando, essa leitura ela está trazendo para você que em todos os sentidos você precisa agir, porque você está no plano mental. E esse plano mental ele não está conseguindo sair do papel. E isso é que é necessário. É necessário um pouco de ação para que você consiga sair desse problema mental que você está, como se fosse eu vejo uma mente sufocada, é uma pessoa que vai deitar a cabeça no travesseiro e não consegue dormir pensando, e às vezes mais de um projeto, existe uma dualidade aqui na abertura da mesa, o que está faltando realmente é essa ação. Quando a gente vem aqui, pergunta na terceira casa de onde vem isso vem de quê? De um esgotamento mental, tá? Mas a gente está falando de um 10 de espadas. Existe sim um esgotamento mental, mas existe uma ótima notícia. Essa notícia, inclusive vinda aqui com esse pajem, traz uma certeza de que isso acabou, porque a gente está falando de um 10 de espadas. E o 10 de espada ele diz, acabou. Todo esses seus pensamentos, essas noites intermináveis, pensamentos intrusivos, esse esgotamento mental, ele acabou, ele já está no 10, tá? Mas por causa disso é que você não está conseguindo resultado, esse resultado que é o sol. Esse sol ele não vem para você porque você só estava nesse mundo de pensamentos, tá? Isso mudando, você conseguindo dar o seu primeiro passo, você vai em caminho do sol. Porque no seu desafio, no seu bloqueio, olha o que a gente tem, o 8 de copas. É ir embora, tá? Porque quando a gente fala em mental, não significa somente que você não tem emoções, tá? Significa que ela está sobrepondo as emoções. E nesse caso aqui, o que você não está fazendo é saindo dessa... É como se você pensasse tanto, você tivesse tantos problemas na sua cabeça, que isso estava te fazendo mal emocionalmente. Então não é que você não tem emoção, é que a sua emoção ela está vindo dos pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, o medo. Isso tudo está paralisando o geminiano. E essa paralisação não deixa com que você encontre o sol. Por quê? O 8 de espadas o 8 de copas no seu bloqueio, ele mostra que você está estacionado, você está parado e não está seguindo em frente, tá? O seu mental tá lá o 10 de paus, sobrecarga, esgotamento, é muita coisa nas suas costas. Ó, a vela na mente, ó. Muita coisa nas suas costas. Eu não sei se eu tô falando com um geminiano. A gente pode estar falando do geminiano que é um pai de família, é uma mãe de família, que leva todos os problemas nas costas. A gente pode estar falando de um líder que fica com várias estratégias de liderança, mas não coloca em prática. A gente pode estar falando de uma pessoa que estuda, que está com muito estudo na cabeça, mas não está conseguindo focar e dividir o seu tempo para conseguir ter resultado. A gente pode estar falando de uma pessoa que está querendo fazer uma mudança total de vida e não consegue fazer. E aí vai esse acúmulo de pensamento, esse acúmulo de problemas de mental, esse pensar muito, esse medo de agir, está fazendo com que você tenha uma estafa, um esgotamento, tá? E quando a gente vai pro seu conselho, a gente tem um mago. Você tem tudo na mão para você fazer. Você tem os 4 elementos. O mago ele tem os 4 elementos aqui. E ele tem uma infinita possibilidade de botar isso em prática. Só que você não faz. Você fica parado. Você fica esgotado, tá? Mas isso vai acabar, isso está para mudar. Eu arrisco dizer, dentro de 5 semanas, você consegue dar esse passo e mudar se você tiver foco e coragem. Você precisa de coragem, você precisa de atitude. O que os gêmeos precisa nesse momento é atitude. Chega de pensar, já pensou demais. Chega do emocional esgotado por causa de tantos pensamentos, tá? A gente está falando aqui de ação. É o que precisa para poder alcançar o sol. O sol é amplitude, o sol ele é abertura de caminhos, o sol
ele é o masculino, é o sagrado masculino. E o sagrado masculino é o agir, é o fazer. Ao contrário do feminino, que é a intuição, que é o sentir, que é a emoção, que a gente fala da lua. O sol, ele é o fazer. Então, o que o jogo pede para os geminianos? Que façam. O que quer que você esteja no seu pensamento, faça. O que é que você esteja planejando, faça. Tá? Vamos clarificar aqui com o baralho da Maria Padilha. Maria Padilha, saravá, laroê, Maria Padilha. Saravá, laroê. Laroê, Maria Padilha. Do que estamos falando aqui, os geminianos. A gente está falando de vitória. A gente está falando de notícias boas em breve, riqueza. Que a materialidade, o geminiano não está materializando pela porta da rua. A lua, melancolia, o consulente, separação, pessoa intermediária, amigo fiel e aliado. Bom, o que a gente consegue ver aqui, o geminiano que consegue uma notícia em breve, como eu já havia dito anteriormente, que vem para sua casa, você vai receber, pode ser, quando a gente fala isso, pode ser no seu endereço pessoal eletrônico, a gente pode estar falando de mensagem de celular, mas a gente fala aqui claramente de uma notícia, de algo material, e é essa oportunidade que vem na sua frente, que está próximo de você, que vai te trazer vitória. Essas são notícias que vai acontecer rápido, tá? Um piscar de olhos. Lembra que eu falei até 5 semanas? Tá. Aí saiu aqui de novo 5. Como confirmação, o 5, tá? Então, quando a gente faz aqui a numerologia das cartas, a gente consegue chegar nesse número de semanas, tá? A gente podia dizer até de meses, porque caíram algumas cartas de ouros que são um pouquinho lentas. Sim, mas eu prefiro arriscar 5 semanas. Você vai ter uma notícia, uma oportunidade, um convite, alguma coisa que vai lhe trazer vitória no que você está tanto pensando em fazer. Mas quando isso chegar, agarra essa oportunidade, tá? Porque no seu bloqueio cai em depressão, melancolia, tá? E isso que está acontecendo é justamente por causa daqueles problemas de você estar levando todos esses pensamentos para a hora de dormir, estar se isolando, estar ficando um pouco sozinho, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo que você tem que separar o que é você ter estratégia e você não ter materialidade, tá? A pessoa precisa sim um pouco, não ser só estrategista, precisa ser um pouco materialista para conseguir ter equilíbrio, como a temperança diz, juntando materialidade, emoção, ação, tá? E o mental. Você juntando tudo isso, como disse na carta de conselho, o mago, você tem tudo, já está tudo encaminhado para que você consiga vitória, sucesso em tudo que você quer fazer. Só precisa dessa ação, tá? E essa ação vai vir uma oportunidade para você, que você vai conseguir ter essa ação. Você vai conseguir ter da espiritualidade maior esse insight de dizer, esse é o momento, essa é a hora, tá? É possível, a gente consegue imaginar aqui, perceber que é possível que esse convite, essa ideia, essa mensagem que chega para você, para dar abertura para você dar o primeiro passo, venha de uma pessoa leal, de uma pessoa justa, tá? Uma pessoa altamente confiável, você pode confiar. A gente sai um amigo fiel aqui, tá? Embaixo dessa notícia, tá? Só que o jogo ele pede para que você não conte a ninguém, para que você guarde isso, tá? Já está vindo de um período que tá só no mental no isolamento ali. Mas quando essa oportunidade ela aparecer para você, diz que você tem que separar o que é amizade, o que é trabalho, o que é material, você separa, tá bom? Por quê? Porque o jogo ele pede para que você faça isso calado, sem intermediários, você direto, tá?
Não pode ter intermediário nenhum. Você vai fazer isso com essa pessoa que vai falar com você, essa pessoa fiel, essa pessoa sábia, ela que vai vir com o direcionamento. E é esse momento que você vai ter vitória. E isso vai acontecer rápido. Como eu te disse, eu coloco para você aí 5 semanas. Vamos de um conselho do poder da lua, que a lua são os mistérios. Esse tarô, ele é lindíssimo. Se você está gostando da leitura, dá um like, faz um comentário, diga aí de que cidade que você está assistindo, coloque as suas iniciais, para que no final a gente faça uma corrente de oração aqui para os arcanjos, tá? A gente faz a corrente do pentagrama divino com os arcanjos e eu coloco as iniciais. Espiritualidade. A espiritualidade, ela tá cuidando de tudo, ela tá incrível. Como o geminiano, ele é muito espiritualizado. E principalmente esse que eu tô falando aqui agora. Você não estava sozinho todas as noites que você ficou sem dormir. Você não tá sozinho com esses seus pensamentos, com esse seu esgotamento mental, com toda essa carga que você tá levando nos seus ombros. A espiritualidade, ela tá com você o tempo todo. O tempo todo. E é incrível. A velhinha até apagou para confirmar. Tá bom? E vamos falar de amor. Momento Love Story. Com Maria Padilha. Da Padilha ninguém esconde nada. Vamos lá com o baralhinho da Padilha. Para o momento Love Story de Gêmeos. Lembrando que essa leitura é temporal. E pega o que ressoar com você, tá? A gente vai falar primeiro dos geminianos que estão solteiros. Vamos ver o que tem aqui. Para os enamorados. Notícias breves. Um consulente e uma pessoa intermediária. Um amigo fiel. Materialidade riqueira. Nível de negócios. Caminhos abertos. Casamento. Bom, eu vejo aqui para os solteiros que existe sim a possibilidade de uma pessoa, de conhecer alguém no amor, de aparecer uma pessoa. E eu vejo que isso acontece breve, rapidamente. Inclusive, eu acredito que seja através de uma pessoa, de um amigo, uma pessoa intermediária. A gente tem cruzando a pessoa intermediária com um amigo fiel. Acredito que através de um amigo, de alguém que você já conhece, é que você vai conhecer essa pessoa, tá? Agora, muito cuidado. Tem uma tensão aí. Porque cai aqui junto da carta do casamento, que seria, nesse caso de solteiros, que seria um relacionamento, um date, dar uma saída, marcar um encontro, alguma coisa, ser uma furada, tá? Você tem que ter muito cuidado para não ser uma furada, porque cai junto com a carta de perdas e desgaste de dinheiro, tá? De desgaste material. Então, essa pessoa intermediária, sim, é uma pessoa, um amigo seu, mas a pessoa que vai entrar no seu caminho, que pode cruzar o seu caminho nesse momento, tenha um pouquinho de cuidado, tá? Para não cair na lábia, na conversa, para não cair em algum golpe, porque a gente fala aqui de perdas do lado da carta da riqueza, do dinheiro, tá? Então a gente pode sim acreditar em alguém e no final das contas, ó, levar aquela lapada. Aquele estelionatário do amor. Quando eu falo de golpe de internet, nem sempre o golpe todo ele é feito por internet. Às vezes você conhece uma pessoa na internet, aí tem o primeiro encontro e tal, a pessoa usa do seu celular, usa do seu aplicativo, né? E oferece alguma ajuda financeira e de repente algum benefício e que na verdade por trás disso tem um golpe. Porque eu vejo aqui uma situação ligada a golpes financeiros, a golpes de internet, tá? Por isso que eu tô alertando, isso é um alerta, tá bom? Vamos agora para os que estão no relacionamento
ou que estão num relacionamento assim recente, separado. Espiritualidade maior sempre na mesa do geminiano. Olha, novamente, pulou a carta. Laroê, Maria Padilha. Laroê. O que nós temos aqui na energia de Gêmeos para o amor? Love Story. Para aqueles que estão num relacionamento. Muito bom. Ó, veja só. Para aqueles que estão em um relacionamento, eu vejo aqui uma energia muito boa mesmo. Casamento feliz, cruzando com virtudes e sabedoria, o que demonstra um casamento sadio, de pessoas que são virtuosas, que são honestas umas com as outras, tá? Eu tô vendo aqui um próximo passo para quem tá namorando, de repente, um noivado, ou morar juntos, ou fazer uma viagem juntos, tá bom? Porque aqui eu tenho uma carta que também fala sobre viagens, além das mudanças de vida. Então a gente pode estar falando de um relacionamento que parece que terá um próximo passo, tá? Que será muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? Porque a gente tem aqui um casamento feliz, que nem sempre é levado ao pé da letra. A gente pode estar falando de um compromisso feliz com a boa sorte, tá bom? E no meio, a mudança e as viagens. Pode ter um convite para fazer uma viagem, entendeu? O que está aparecendo aqui é que existe um caminho, um relacionamento que tende a se estruturar, tá? Eu não sei se eu tô falando com pessoas, dependendo da religião, que são pessoas espiritualizadas, que fazem orações. Não importa qual a sua religião, importa que você é uma pessoa, tô falando com o geminiano, que ele é uma pessoa espiritualizada. Ou ele ora, ou ele lê os salmos, ou então trabalha com a espiritualidade no centro de Umbanda, de Candomblé, e tá lá alimentando seus guias, tá? Eu tô falando com um geminiano que ele tem muita fé, tá? E essa fé, ela alimenta muito esse relacionamento, tá? Continue assim, porque ela alimenta e a espiritualidade menor está junto de vocês. Está, eu não digo só abençoando, mas está acompanhando esse relacionamento. Eu vejo aqui a consulente, mas eu não falo de gênero, tá? Eu falo de energia. A pessoa que está aqui é a única carta de todo o jogo que tem um alerta, tá? Que caiu os perigos e a dificuldade. Por que isso caiu aqui? Se todas as cartas são cartas maravilhosas, casamento feliz, viagens, mudanças, boa sorte, surpresas, virtudes, notícias boas, espiritualidade. Porque a única dificuldade está na sua própria mente. Esse jogo essa parte que eu falo de amor não está necessariamente ligada à primeira parte do jogo, mas também pode estar. E na primeira parte eu falei muito sobre o mental, tá? E quando eu falei sobre o mental, eu falei sobre as caraminholas que Gêmeos está na cabeça. E o que acontece? O único perigo está na própria pessoa, em você mesmo. Não existe nenhuma dificuldade na evolução desse relacionamento, tá bom? Se esse relacionamento estiver passando por algum problema, isso vai acabar, porque aqui só tem cartas boas aparecendo para o seu jogo, tá bom? E se você está já no relacionamento que está bem, que ele está tranquilo, ele tende a melhorar, tá? Vai haver aí uma surpresa para você, ou um pedido de um passo a mais no relacionamento, ou para fazer uma viagem, ou para mudar de vida, de cidade, de estado, de país, para morar juntos, tá bom? A gente fala essa surpresa. Ela é uma surpresa. Provavelmente a gente está falando sobre uma ou mudança ou viagem para outro país, porque aqui fala as terras distantes, tá bom? Mas eu posso afirmar para você aqui que a gente está falando de caminhos abertos, boa estrutura no relacionamento. E caso você esteja por algum problema agora, esse problema ele termina, tá bom? A gente só tem coisas boas aqui para quem está em um relacionamento. E para quem está separado também. Não sei, para quem está num relacionamento, mas está com um probleminha e está separado, essa volta, ela tá nítida aqui, tá bom? E parece, não sei, se alguém andou fazendo algum trabalhinho aí com alguma pombagira, tá bom? Porque a espiritualidade menor tá com a consulente aqui do lado. Pode ser que tenha feito
ter oferecido alguma coisa para algum trabalhinho de amor, tá? Para adoçamento, ou realmente, ou apenas assim, ó, alguma oração, algum pedido para que vocês se harmonizem. E isso vai acontecer, tá muito claro aqui nas cartas, tá bom? Vamos lá para a turminha da paquera. Gente, nem no jogo de quem, no primeiro nem no segundo, eu vi rival, apareceu nada sobre traições, nada disso. A energia aqui de Gêmeos está muito boa mesmo. Agora vamos ver para a turminha da paquera. A não ser no primeiro, para aqueles que vão conhecer alguém, que eu dei aquele alerta, né? Sobre ter cuidado com golpe, tá? Com golpe de internet, golpe de dinheiro. Fica ligado aí, quando a esmola é muito, pobre desconfia, meu filho. Mas nem sempre, minha mãe sempre fala, quando você olha, quem olha a carruagem sabe quem vem dentro. Quando você olha a carruagem, sabe quem vem dentro. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes aquela carinha, olha a espiritualidade confirmando, viu? Às vezes a carinha é maravilhosa, você, pô, uma pessoa super virtuosa, você empresta seu cartão, você se ferra, você empresta o seu nome, você se ferra. Vamos lá. Energias para Gêmeos, para a turminha da paquera, tá de olho num gatinho, tá de olho numa gatinha, tá de conversinha no direct, de vez em quando encontra, passa na faculdade, passa no trabalho, se encontra, estão sempre se vendo na mesma baladinha. E aí, vale a pena? Eita, que tá voando. Magia e feitiço. Parece que eu tô falando aqui com um geminiano que tem uma paquerinha, que tem um amorzinho platônico por alguém da infância, algum vizinho, alguém que trabalhe junto, algum amigo, confirma. Confirma. Pois é, provavelmente essa paquerinha que eu estou falando aqui é alguém ou que é vizinho, ou que trabalha junto, ou que estuda junto, faz um curso, uma pós-graduação, alguma coisa, ou que sempre cruza, tá sempre se cruzando, tá? A gente tá falando disso. Existe, nesse contexto dessa pessoa, confirma aqui que é uma pessoa amiga, é uma pessoa fiel, é uma pessoa confiável, tá bom? Essa moça, esse rapaz, com quem você tá de paquera, parece sim ser uma pessoa até um pouco religiosa, não sei, ou se não for religiosa, que tem fé, tá bom? Mas que é uma pessoa fiel, é uma pessoa confiável, tá? Eu vejo aqui possibilidade disso aí se tornar um amor, um grande amor sim, tá? Porque cai a carta do grande amor aqui, junto com a carta da casa e da magia, cruzando com a carta do amigo fiel. Cruza com a carta do amigo fiel, tá bom? Se é uma pessoa de umbanda, espírita, é uma pessoa que costuma cultuar bastante os Exus, as pombagiras, tá? A gente também tá falando disso, que é uma pessoa que ela é bastante ligada. Isso aí é um público bem específico, tá? Que eu tô falando. Se não ressoar pra você, essa parte você joga pro universo que vai pra alguém que tá precisando. A gente tá falando de uma pessoa que ela realmente, ela trabalha esse lado dela de Exu, de pombagira, o lado da esquerda, né? Então, isso aí é só para poder dar um adendo à leitura. Mas eu vejo, sim, que essa que se é você que eu estou falando, tá com uma paquera, que você tá sempre encontrando, que você tá sempre cruzando, e que é uma pessoa que você tem um amor quase que platônico, porque você não fala, isso tende sim a se tornar um grande amor. Mas parece que a pessoa que eu estou falando também já tem mais ou menos uma outra pessoa. A gente pode estar falando de um triângulo, tá? E se você tiver essa outra pessoa, porque parece aqui que, não sei se pode estar espelhada, tá? Essa leitura pode estar espelhada, mas eu acredito que a própria consulente ou o próprio consulente que eu estou falando tem uma terceira pessoa, que na verdade é uma segunda, porque a outra não existe ainda, né? Não está ainda no contexto. É uma coisa só no plano das intenções. Então, eu acredito que essa pessoa que eu estou falando aqui, ela tende a romper esse ciclo, tende a romper esse relacionamento, né? Gente, quando a gente tá assim, gosta de outra pessoa, ou a gente tá de olho em outra pessoa, ou tá rolando um clima, é porque a relação não tá boa, porque quando ela tá boa, isso não acontece, né? Das pessoas honestas, isso não acontece.
E quando eu falo isso pra você, confirma, tá bom? Confirma essa pessoa que você está paquerando, que você está com essa intenção de ter alguma coisa com essa pessoa, confirma que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que vale a pena e que isso aí pode sim se tornar um relacionamento, um grande amor, um relacionamento duradouro, uma coisa tranquila, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal, que eu sou nova no canal, tá? E eu preciso que você dê o seu like, tá? Compartilhe com quem você se importa, com quem você acha que vai gostar da leitura, aquele geminiano, geminiana que você conhece, tá bom, meus amores? E até a próxima!